Oi, eu sou a professora Mariana Pacheco e falaremos sobre a independência do Brasil nessa videoaula. A independência do Brasil, comemorada no 7 de setembro, foi um dos acontecimentos que mudou os rumos da nossa nação. Em vários eventos, desencadearam a necessidade de ficar independente de Portugal. Portanto, é importante entender a história desde o começo. Com a chegada da família real ao Brasil, começa-se a delinear uma nova condição econômica, pois, em 1808, com a abertura dos portos, o Brasil deixava de ser colônia, atendendo assim aos interesses da elite agrária brasileira. Apesar de ainda ser o momento inicial da história, esse episódio, que marca a política de Dom João VI no Brasil, é considerada a primeira medida formal em direção à independência. Dom Pedro I logo teve a iniciativa de incorporar figuras políticas brasileiras que eram a favor da independência dos quadros administrativos do seu governo. Ele também decretou que nenhuma ordem vinda de Portugal poderia ser adotada sem sua autorização prévia. Foi justamente essa medida que tornou sua relação política com as cortes praticamente insustentável. E, em última tentativa, a Assembleia Lusitana enviou um documento para o Brasil exigindo o retorno do príncipe para Portugal, sobre a ameaça de invasão militar, caso a exigência não fosse imediatamente cumprida. Ao tomar conhecimento do documento, Dom Pedro fez uma declaração oficial, afirmando assim o seu acordo com os brasileiros. Declarou a independência do país no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, em São Paulo. Dom Pedro tornou-se o primeiro imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro I. O Brasil passou a ser uma monarquia, uma forma de governo em que os poderes são exercidos pelo imperador ou rei. Aqui nós temos o hino da independência, um hino criado em razão da data 7 de setembro. Agora vamos assistir um videozinho falando sobre a independência do Brasil. Desde que foi descoberto por Cabral, em 1500, o Brasil se tornou colônia de Portugal. Em 1808, o rei de Portugal e toda a sua família mudaram-se para o Brasil. O tempo passou e em 1821 o rei decidiu voltar para Portugal. Porém, deixou o seu filho Dom Pedro I como príncipe regente do Brasil. Mas Portugal queria de qualquer forma que o Brasil voltasse a ser apenas uma colônia. Porém, Dom Pedro I e o povo não aceitavam essa situação. Foi então que no dia 7 de setembro de 1822, às margens do rio Ipiranga, que Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil, com um grito: independência ou morte!